O mercado não fez o que você esperava ou planejava, né? E você ficou puto, tá? Como é que você corrige isso? Eu gravei esse vídeo aqui para falar os dois principais ajustes que você precisa fazer para corrigir isso, né? E quais são os dois principais benefícios também que você vai ter depois de fazer esse ajuste. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos. Esse aqui é um vídeo puramente de trading, tá? E ele é o segundo vídeo aqui da série chamada Correção de Rota, tá? Por quê? Na verdade, eu chamei de correção de rota, porque na verdade é uma atitude, né? Essa é uma delas, né? De pensar desse jeito, de ficar puto, né? Porque o mercado não fazer o que você esperava. Uma série de atitudes que se você continuar fazendo, lá na frente, ou já está dando problema agora no teu operacional, ou lá na frente vai dar. E quanto antes você corrigir a rota, né? Fizer o que tem que ser feito de maneira certa, tá? Mais rápido você volta para o eixo, né? E se aumenta a probabilidade de dar certo nesse negócio. Vamos lá. Tá? Então, assim, o que é, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Assim, do efeito maléfico de você, sei lá, independente do teu estilo de trade, de qual que é o teu sinal, de qual que é o teu edge operacional, tá? Você teve um sinal para entrar no mercado, para comprar. Você foi lá e comprou. Tá? O mercado não fez o que você esperava. Você comprou num rompimento. Para dar um exemplo simplista aqui, coisa que eu não faço desse jeito, né? Pelo menos não simples desse jeito, mas ok, é uma coisa que todo mundo entende. Rompeu o nível de preço, comprei, tá? E assim, olhei tudo que tinha que olhar ali, putz, o mercado tinha agressão a favor de compra, e tais tipos de player comprado, você põe o filtro que você quiser ali, né? Tinha tudo para subir, rompeu com volume, com o que você quiser olhar de filtro, de novo, eu não faço desse jeito, tá? Mas tinha tudo para subir, não subiu, ele só ticou para cima, você comprou, andou mais poucos ticos para cima e o negócio desabou, tá? E aí você ficou puto, tá? Você fica puto, quais são as consequências? Não é sempre, mas é muito fácil de você se ancorar naquele teu preço, porque você comprou e o mercado caiu rápido, então aquele teu preço, ancorar é você ter ele como uma referência. Ah, tem que voltar para ele e tal, não sei o quê. Não é que vai acontecer, mas é provável, é possível que isso aconteça com você. Você se ancora no preço e diminui a probabilidade de você estopar, tá? Porque você queria que subisse, o negócio caiu rápido, você se ancorou naquele preço, você aumenta a probabilidade de não estopar. De novo, não significa que você não vai estopar, mas você aumenta a probabilidade de não estopar. E afeta indiscutivelmente a sua capacidade de ler mercado quando você fica puto, tá? Porque não fez o que você queria, tá? Não é toda hora, todo trade que dá errado, que acontece isso, que você fica de fato muito puto. São aqueles trades em que você, em teoria, mais tinha certeza, entre aspas, ou tinha uma convicção, né? Ou que você mais queria que aquele movimento acontecesse, ele não acontece, você fica puto. As 3 consequências: ancoragem, possibilidade de não estopar e de ficar cego. A sua capacidade de ler mercado reduz muito, tá? E vamos lá, como que você resolve, né, ou pelo menos ajuda a minimizar esse risco de ficar puto depois do mercado não fazer o que você esperava ou o que você queria, tá? Cara, assim, vamos lá, indo direto ao ponto. Cara, você tem que exercitar o contraditório, o outro lado. Calma. Exercitar o outro lado, tá? Ao invés de você focar somente no que você queria que acontecesse, ou seja, rompeu aquele nível de preço, eu queria que, por mais que tenha lógica operacional o seu trade, não estou falando só do trade de rompimento, que eu acho um trade fraco, mas ok, possível, tá? Não só focar no que você quer que aconteça ou gostaria que aconteça, e focar também, né? E como vai focar e considerar também que pode não acontecer o que você espera. Você fala, André, tá? Eu vou dar um exemplo, né? André, mas isso não vai adicionar dúvida? Lá no final do vídeo eu vou responder por que não, tá? Você fala, André, como é que eu vou considerar o contraditório? Se eu tenho um sinal para comprar, romper um nível de preço, tá? Se você considerar o contraditório, que é o que eu estou pedindo para você fazer, putz, tem a possibilidade desse rompimento não dar certo. Se você ficar pensando, não focando, mas considerar essa possibilidade, André, mas peraí, aí eu vou ficar em cima do muro, eu não vou conseguir dar o clique, eu vou hesitar na entrada. No final do vídeo eu respondo por que fazendo isso você não vai, né, hesitar em levar em conta o contraditório. Tá? E vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de considerar o contraditório numa questão de fluxo, de novo, que não funciona tanto hoje, mas por que eu vou usar esse exemplo? Porque ele é mais fácil de ser entendido, tanto por quem já era de fluxo antigo, quanto quem não é de fluxo. Tá? Vamos lá. Se a gente voltasse 10 anos no tempo, tá?
O cara o tesoureiro, antes nem podia falar, mas o antigo tesoureiro do Bradesco na época, teve uma época que ele operava com 5 mil lotes de dólar, tá? Na tela, 5 mil lotes na boleta. Hoje você não vê mais isso na tela, no dólar padrão. De novo, isso é muito lá atrás, tá? Mas é fácil da pessoa entender. Quando ele punha 5 mil lotes de dólar na compra ou na venda, raramente ele era agredido. Ou seja, se ele pusesse 5 mil lotes na compra, cara, você tentava comprar meio ponto acima do dele, que um trade de meio ponto, 1,5 ponto, você provavelmente a tua probabilidade era muito alta. Por quê? Cara, porque era difícil alguém agredir esse cara. Se ele colocasse 5 mil lotes na compra, era difícil alguém agredir. Se ele colocasse 5 mil lotes na venda, era difícil alguém agredir na venda, você atuava escorado naquele lote. Numa questão de funcionar ou não isso hoje, porque isso não funciona hoje, não dessa forma. Tá? Mas é intuitivo para você entender. Um lotão muito grande no book. Por mais que não seja provável que se você pagar meio ponto acima de um lote grande desse cara, não vá, né, por mais que seja provável, né, que você comprar ali, você não vai perder dinheiro, tá, porque se começarem a agredir aqueles 5 mil lotes do cara, ele praticamente não cancelava, tá, se você conseguir estopar ainda naquele preço do cara, isso naquela época, não significa que é impossível. Inclusive aconteceu isso no dia que entrou, que o Pão de Açúcar foi vendido para o grupo Cassino, né? E no dia não, na verdade, o dia que internalizou o dinheiro, ninguém sabia qual ia ser o dia, esse cara estava com 5 mil lotes na compra e de repente agrediram numa boleta única. Ele pôs mais 5 mil lotes na compra, agrediram de novo. Já era difícil, né, baterem em cima dos 5 mil lotes do cara, agredirem, independente se fosse na compra ou na venda. 2 vezes, assim, a probabilidade, né, pra gente que estava ali na época, era, vamos dizer, era quase zero de ter 2 agressões em cima desse lote. Mas aconteceu. O mercado desabou na hora, na cara do cara. Mas desabou. Foram 2 ou 3 agressões em cima de 5 mil lotes. Todo mundo que estava em cima desse trade, que sabia ler mercado, perdeu grana nas 2 primeiras. Depois entendeu que, peraí. Cara, e aí, entrou aquele fluxo de venda do dinheiro. Tipo, algum dealer que trouxe o dinheiro, cara, assim, aproveitou aqueles 5 mil lotes que tinha para poder realmente vender bem, cara, e conseguiu sair lá embaixo. A questão é o seguinte, não é porque é improvável que não é impossível de acontecer uma agressão naquele lote. Tá? E, André, mas é sutil essa diferença. Ela é sutil, só que ela muda completamente você ficar puto ou não. Porque pega um cara que é macaco velho, que entende isso, e pega um cara que não entende. Você coloca os dois na mesma época ali, operando em cima desse lote do tesoureiro do Bradesco e tal, não sei o quê. Eu também estava ali. E todo mundo que estava do lado ali na época perdeu dinheiro naquele trade, comprado contra o cara. Bateram, a gente teve que estopar para baixo. A questão é, se você não está preparado, se você fica puto, provavelmente você não estopa, porque você fala, putz, isso aqui não é possível que agrediram esse lote do cara. Eu tinha muita convicção que aquilo ia funcionar, só que não funcionou. E é muito rápido. E geralmente quando acontece isso, o mercado vai muito rápido contra você, ele pula o teu stop que você estaria acostumado, né? E aí você trava, você se ancora no teu preço, fala, tem que voltar lá, e aí você aumenta a tua chance de fazer médio e por aí vai. O cara que pensa desse jeito fala, cara, beleza, eu perdi. Não é impossível disso acontecer, de agredirem contra. A pessoa aceita que aquilo aconteceu. Zera, por mais que perca mais do que planejado, mais do que o stop normal, que era sair no fim do lote do cara, ou seja, estopar no nível que aquele cara estava com 5 mil lotes, no meio da corrosão da fila, agredir fim da fila. Não, a gente teve que bater 5 pontos para baixo, porque foi onde deu, 4, não lembro exatamente. Tá? A questão é, limpou. Tipo, eu não tô ali puto, ancorado com aquele preço, tem que voltar lá. Eu aceitei que, apesar de improvável, não é impossível do contraditório acontecer. Isso é exercitar o contraditório. Não é adicionar uma camada de dúvida antes do seu trade, mas é simplesmente aceitar, cara, que por melhor que seja o teu edge, a tua vantagem que você busque no mercado, por mais que ela tenha lógica operacional, que é o que eu sempre falo aqui, tá? Ela pode acontecer o que você não espera ou o que você não quer. Pode e vai diversas vezes. Quanto mais você operar dentro do dia, mais familiaridade, aceitação ao contraditório você tem que ter, senão você não convive com isso. A tua chance de acionar esse modo putinho aí de não aconteceu o que eu queria, agora eu tô puto, e não sei o quê, e ficar cego, parar de...
perder capacidade analítica, porque você perde, quando você fica puto, você perde, você só quer rezar para o mercado voltar para o teu preço. E se você vai fazer médio ou não, que é adicionar cagada nesse caso, porque você tá puto, querendo que ele volte pro teu preço, você vai adicionar médio, cara, você não tá mais operando o mercado, você tá operando a tua perda, cara. Putz, aí assim, aí vai ser sorte, o teu sucesso ou fracasso vai estar na mão da sorte, nem de Deus. Porque se o cara da contraparte estiver rezando mais forte que você, ou tiver mais fé que você, ele vai estar melhor que você. Então não tá nem na mão de Deus, tá na mão da sorte. Você tá vulnerável, tá? Essa simples mudança de aceitação do contraditório, ou seja, de exercitar o outro lado, que é, putz, aceitar que apesar de pouco provável, é possível que aconteça o que você não quer, sem adicionar uma camada de dúvida no pré-trade, cara, você muda tudo. Tá? E como é que você muda isso? Duas coisas. Tá? Sempre adicionei nos meus cursos de trading chamava de preparação, eu não gosto dessa palavra de mindset, mas assim, era uma preparação de software mental. Cara. E acho que assim, o Mark Douglas, o livro dele, Trading the Zone, fala muito bem das 5 crenças principais, fundamentais que todo trader tem que ter, independente da técnica, porque são 5 grandes verdades do mercado. Uma delas, uma das crenças principais, é a crença de que tudo pode acontecer a qualquer momento. Tá? Cara, basta um trader no mundo querer. Cara, e é isso. Eu já falei isso no vídeo anterior também, na semana passada. Tal. Depois que você entra no trade, assim, por melhor que seja a tua análise, por melhor que você seja, por mais experiente, a tua janela de observação, que é a informação que você olhou antes do teu trade, tem coisa, o mercado é movido muito sobre futuro, sobre o que vai acontecer no futuro. Tem coisa que você não sabe, que não está na janela de observação, que é um trader no mundo mudar a opinião dele sobre barato e caro, um gestor de fundo tomar um saque e ele ter que fazer uma venda ou uma compra naquele momento, dali para frente. Essa informação não estava no mercado, nem para nós, nem para os institucionais, nem para os HFTs, nem para ninguém. É um fato novo. Ele chega para todo mundo com uma ordem gigante de um trader grande que vai lá e movimenta preço e, pô, te faz estopar. E ok, faz parte, muitas vezes. Tá? Então, essa crença na imprevisibilidade, na crença de que tudo pode acontecer a qualquer momento, é uma das crenças-chave que você tem que ter no mercado. Tá? Eu posso, na verdade, estou planejando, né, como estou voltando a dar curso de trading, trazer esse tipo de ajuste de software mental para curso gratuito e aí disponibilizar para todo mundo. Isso não está feito ainda, mas eu vou pedir para deixar aqui embaixo nos comentários se você tem interesse ou não de receber isso daí. Provavelmente não vai ficar no YouTube, vai ficar numa área logada, mas provavelmente vai ser gratuito sim. Se tiver interesse, coloca aqui embaixo, pô, tem interesse, gostaria, por aí vai, tá aqui nos comentários. E o segundo ajuste que você tem que fazer, além de instaurar, né, de internalizar essa crença, né, você mudar o teu software mental, né, o teu hardware, na verdade, né? Putz, é uma coisa assim, é antes do aplicativo, né? O teu hardware tem que ser desse jeito, né? Tem que acreditar na imprevisibilidade do mercado. A outra mudança né, é o pensamento probabilístico, né? Você não ser determinístico no mercado, você não ter cabeça de engenheiro, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu estou entrando em pouca profundidade, porque eu já fiz vídeos que falam sobre esses temas. Sempre o que eu coloco aqui embaixo nos destaques é algo que, putz, eu aprofundo um tema que eu falei aqui. Não são indicações aleatórias que estão aqui embaixo nos destaques do maisinho aqui do vídeo, tá? Então, tô colocando todos aqui embaixo esses assuntos. Tá? Já falei sobre pensamento probabilístico, determinístico, mas basicamente é não ter cabeça de engenheiro, não ter aquela cabeça lógica de você falar, putz, olha, eu olho isso, quando acontecer isso, o mercado tem que subir, ou o mercado tem que dar certo. Isso é um pensamento determinístico. O pensamento probabilístico é a mesma coisa, você vai olhar o mesmo edge, mas a cabeça é, putz, olha, eu vou fazer isso, a probabilidade de dar certo, aí você até pode matematizar, é 70, 60, 30 e por aí vai. Só que você aceita que tem 30 que não dá certo. Então você não fica preso, né, naquela cabeça de que, putz, aqueles 30 ou 20% de erro que você tem não é fracasso. Tá? Não te minimiza como operador, né, ou como pessoa, você não se vitimiza por aquilo, porque você aceita que, putz, cara, o mercado está lidando com probabilidade, você não está lidando com um engenheiro que está fazendo uma ponte e que se ele errar a ponte cai. Tá? O fracasso na engenharia é diferente do que seria o fracasso no trading. Você não pode pensar em trades isolados, você tem que pensar numa sequência de trades para poder se avaliar
se aquele teu edge, se aquela tua vantagem tem sentido ou não, e não o resultado de um trade ou outro isolado. Tudo isso é esse pensamento probabilístico. Se você fizer esses dois ajustes, tiver uma crença genuína em imprevisibilidade, que tudo pode acontecer no mercado, e pensar em probabilidade, e não de forma determinística, isso vai mudar essa tua atitude de ficar puto quando o mercado não faz o que você esperava, independente do teu setup. Ele pode ser o melhor do mundo, ele pode ser, sei lá, até tudo que... Esse é um ajuste que independe da técnica que você está usando. Você pode usar até o que eu tenho usado hoje, que eu acredito que é um edge bacana, que dá confiança. Você pode usar, seguir algoritmos, você pode usar a distorção de preço justo, você pode usar o pote da pessoa física. Cara, se você não fizer esse ajuste de acreditar, né, de crença, de pensar dessa forma, em alguns desses que você vai errar, por melhor que seja o operacional, a estratégia, o que você está querendo tirar do mercado, você vai errar em alguns deles. Se você ficar puto, cara, assim, não é a estratégia que vai corrigir, de novo, a tua capacidade de, e aí, um negócio que você tinha que estopar, você não estopa porque você está ancorado. Pior ainda, se você fizer médio, e tua capacidade de ler mercado acabou depois disso, porque você tá ali blindado porque tá puto, emocionalmente você tá... Cara, e aí, mesmo com um edge bom, você vai acabar perdendo dinheiro por causa de um trade que te estragou ali uma sequência, assim, te estragou, você pode, sei lá, na sequência ele pode ter dado várias outras chances, especialmente, né, de pote da pessoa física, que às vezes dá 2, 3 em sequência, às vezes em 10, 15 minutos, dá 3 oportunidades desse tipo de trade. E se você tá ali, puto, ancorado num preço, fazendo médio, torcendo pro mercado voltar pro teu médio, cara, você pode estar perdendo 3 oportunidades, você pode ter perdido na primeira, na segunda você recupera, na terceira você tá no positivo. Pode acontecer. Tá? Pô, sim. Então, assim, cara, é um ajuste que você tem que fazer independente da tua técnica. Tá? E eu falei aqui, né, que ia falar dos benefícios. Tá? Cara, quando você não fica puto, tá? Porque você aceita o contraditório, a primeira coisa é que você aceitou que, trade é uma questão estatística. Algumas vão estar certas, outras vão estar erradas. A tua chance de estopar quando você estiver errado, ela aumenta muito. Tá? E só de você eliminar as chances de você fazer cagada, que é uma ou outra vez não estopar quando você estiver errado, se você cortar essas poucas chances, né, cara, a chance de você perpetuar nisso é muito grande. Porque, de novo, você não vai dar grandes tacadas no giro, no intraday. Tá? Você precisa estar muito preparado, vir ali muito bem, 2, 3 anos muito bem, para aí sim pegar um mercado muito bom, com muito dinheiro disponível no mercado, para aí sim dar uma tacada. Você vai ali ficar naquele, dentro do que é a estatística do teu negócio. Se você conseguir eliminar a tua chance do risco de cauda, que é, se você fazer cagada, que é não estopar e fazer médio grande, essa é a grande cagada. Tá? Não estopar quando era barato, quando era assim, dentro do planejado. E não fizer médio, né, que é adicionando lote sem critério nenhum, só para poder sair, né, da cagada, ancorado num preço que às vezes não tem nada a ver, o mercado já não é mais a referência, aquele preço que você estava, às vezes pode nunca mais voltar para ele. Só de você eliminar isso, a tua chance de perpetuar no mercado é muito grande. Esse é o primeiro benefício. E o segundo benefício, para mim, é o melhor. Cara, que trading, não ficando puto, ele para de ser um jogo de acertar ou errar e passa a ser um jogo de ler mercado de forma objetiva, cara. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Isso muda a tua capacidade de se concentrar. Deixei alguns vídeos, né, também lá atrás, de por que, por exemplo, você operar setups puros, eles não te fazem evoluir como trader. Então, se você opera, cara, rompimento de W, rompimento de M, que é o exemplo que eu dei lá na época, rompimento de figura gráfica, você não tem um feedback do que você tem que melhorar no próximo. Cara, é isso, rompeu. Aí você vai falar, rompeu com volume, rompeu sem volume. Você compra e torce, e meio que assim, você entrou entre o teu stop e o teu gain, você fica só na torcida, você não tem capacidade analítica de sentir mercado, você tá ali só de novo, torcida, na mão de Deus. Quando você aceita e aceita uma série de mudanças, e fala, cara, o que eu tô olhando mesmo? O que será que tem de informação que dá para tirar do mercado? E aí você começa, quando você entra nesse nível microestrutural, especialmente, sei lá, quando você começa a entender o ativo que você está operando. Tá? Índice, tem muita execução através de algoritmo, que é aquilo que dita a direção do dia, algoritmo low frequency. Aquilo que geralmente dita a direção do dia. Cara, tem algoritmo ligado? Se sim, que taxa? Não tem algoritmo ligado?
cara, o mercado tá solto na mão de HFT ou na mão de institucional que opera na mão com boletadas aleatórias que só dá para pegar a volta, não dá para pegar a ida. Você começa a ler o mercado. Tem. O que está causando preço? É a onda de HFT? Não é? Putz, como é que está a posição técnica do varejo? No varejo, cara, assim, 40% do volume do mini índice, que é monstruoso, está na mão, de certa forma, do varejo. E das consequências do stop do RLP, ou da posição técnica do RLP que opera contra o varejo. 40 e poucos por cento do volume do índice está nesse ecossistema de ou é a pessoa física ou é o operacional contra a pessoa física gerado pelo RP e pelo HFT, que é o que dá a chacoalhada na roseira para poder causar o stop. Você começa a ler o que está acontecendo. Trading para de ser o jogo binário de romper um nível de preço, eu compro e gerencio, ou ele bate o meu objetivo ou ele bate o meu stop. E se passar a se concentrar em o que está acontecendo. O que está acontecendo agora? 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 O que está acontecendo? O que está causando preço? O que não está? O que não está? Que, de novo, é uma mudança muito grande para quem fez os cursos antigos que eu dava de como é que lia dólar, que era trade a trade. Cara, o índice está com milhões de negócios por dia. O dólar, pô, naquela época tinha, sei lá, 17 mil negócios por dia. É uma quantidade monstruosa assim, de aceleração. Então não é negócio que você lê, mas bateu, tomou, que não é aquela sequência de pergunta. É um outro tipo de jogo, é um jogo de posição técnica, é um jogo de evolução, né, de evolução de grupos de players em janelas específicas de tempo, para você entender quem está causando o preço. Né? Vira um jogo de leitura objetiva de mercado e não de acertar ou errar setups específicos. Tá? E eu falei, né, que ia também falar aqui, por que você não gera uma camada de dúvida, né, quando você adiciona o contraditório para não ficar puto? Porque, de novo, não é antes. Você não tem que adicionar o contraditório, você tem que ter convicção no teu edge, você tem que ter lá, sei lá, no meu caso, quando enche o pote da pessoa física, a pessoa física encheu o pote na compra. Pô, eu vou estar vendendo contra o movimento prévio, cara. Pô, eu tô ali meio que assim, sem sinal nenhum, né? Até contrário, o mercado está subindo e eu estou buscando venda, mas porque encheu o pote dela e tal, não sei o que, tal. Cara, eu tenho que ter convicção no meu edge, mesmo com o mercado na janela de observação, contra, né? vindo na compra e eu atuando na venda naquele momento. Não é que eu tenho que perder convicção nisso. Eu tenho que aceitar que se eu vender e continuar subindo, tudo bem. Stop, acabou. Pode estar... Não é naquele trade que eu vou me avaliar se o meu edge, se operar o pote da pessoa física faz sentido ou não. Naquele trade, para mim ainda está dentro da estatística. Sei lá, 70% dá errado, 20% dos trades vão dar errado. Aonde eu paro para me avaliar e talvez me preocupar? É se numa sequência de 20 trades, ou até um pouco mais, né, aquele edge, aquela vantagem ainda está válida ou não. É numa sequência e não num trade isolado. Então a minha chance de ficar puto porque não aconteceu, eu vendi contra o pote da pessoa física naquele trade, a minha chance de ficar puto porque eu errei um trade, ou porque um trade deu errado, não diria que a palavra certa é eu errei, porque um trade que eu fiz deu errado, ela é baixa hoje. Eu não vou dizer que é zero, porque eu sou ser humano. E qualquer pessoa, né, é um humano. Você tem até elementos externos da sua casa, do seu dia a dia, do contexto que você está vivendo naquele momento, até do contexto político, socioeconômico do teu país, de você ser movido por emoções. Mas a questão é, a gente é humano, fatalmente em algum momento pode acontecer. Você não vai eliminar a zero, mas você vai minimizar a chance de ficar puto. Tá? Só que você vai, de novo, aceitar que pode acontecer o contraditório. Só que é depois, é a tua reação pós dar errado. Não é para você adicionar uma camada de filtro ou de dúvida pré-trade. É uma característica de como é que você pensa e se comporta e age pós o trade dar errado. Para minimizar essa possibilidade de ficar puto e colher esses benefícios. E, de novo, colher benefícios às vezes é um resultado mais de longo prazo. Mas pelo menos para você não ter que vir com os malefícios de que vem acompanhado com ficar puto pós o trade. Cara, espero que você tenha gostado, tá? São vídeos um pouquinho mais longos do que eu gostaria, esses daqui, mas eu acho que eles de fato ajudam, né? E assim, é melhor você descobrir isso com alguém te falando, né, do que você lá no dia a dia. Mas é óbvio que você só vai de fato aprender
e dar valor quando acontecer com você, tá? E aí, sim, cara, que a dica que eu dou sempre, né, a sugestão que eu dou sempre, cara, por mais que você tenha dinheiro, né, que você opera, começa com o mínimo possível. Vai mudar de técnica, já tem experiência no mercado? Começa com o mínimo de lote. Só cresce com regras pré-estabelecidas, só cresce no mérito. Tá? E aí pode virar até um tema de vídeo também, como é que é essa tabela de progressão para crescer no mérito também. Tá? Se você gostou, cara, deixa o curtir, clica no curtir aqui embaixo, o YouTube entende que o conteúdo é bom, divulga para outras pessoas. E sério, comenta aqui embaixo, não só o que eu pedi antes, se você tem interesse ou não, né, em entender esses ajustes de hardware para poder acoplar qualquer técnica em cima, tá? E também o que você achou do vídeo como um todo, se já sabia, se já fazia essa questão para poder não ficar puto, se gostou, se não gostou, e como é que você trata isso quando eventualmente tende a ficar puto. Escreve aqui também, cara, que eu adoro ler todos os comentários, não só para mim, mas ajuda outras pessoas que também estão, né, lendo, estão no canal, estão chegando agora, né, estão no começo da jornada aí, ajudam a se comportar melhor também e a corrigir a rota delas. Espero que você tenha gostado, abraço, até semana que vem.